Oi pessoal, estou aqui hoje para comentar sobre a prova do Banco do Brasil. Ufa, né? Que banho de marketing que a gente teve nesse concurso. Nós estávamos preparados para sermos surpreendidos, na verdade, porque nós sabíamos que essa matéria ia ser extensivamente cobrada na prova. O edital foi bastante abrangente, então a gente procurou ver tudo que se podia ver dentro do que estava no edital, baseado em marketing, atendimento e técnicas de vendas. Mas nós não imaginávamos, por exemplo, que seria o tema da redação. Então tenho certeza que os alunos aqui da casa estão muito satisfeitos porque tiveram, apesar daquelas nossas conversas parecerem repetitivas, né, e às vezes até banais, falando das necessidades do cliente, falando da importância do foco no cliente, isso acabou sendo o tema da redação. Então estou muito feliz e tenho certeza que vocês todos foram muito bem nessa parte. Outra coisa que surpreendeu foi o tamanho, o número de questões, né? Porque foram 13 questões focadas nessa matéria e mais uma questão de interpretação de texto lá, então eu considero que foram praticamente 14 questões, porque teve uma questão que falava sobre a propaganda, né, lá na interpretação de texto. Então até mesmo nessa parte de português acabou caindo coisas que têm a ver com o marketing, né? Eu vou comentar rapidamente as questões, o pessoal que está mais ansioso para saber como é que foram as questões, quais são as respostas corretas, né? E explicar um pouquinho de cada uma delas. Na questão 35, falava do planejamento das vendas. E todas as alternativas falavam de coisas que são após a venda, né? Como avaliar, conferir o pedido, fazer o relatório, apresentar o relatório. Então a alternativa certa é a que fala sobre prever as vendas para o próximo período, que fala justamente daquilo que a gente está planejando, né? Ou seja, antecipando, prevendo, então isso tem a ver com a parte de planejamento. Na 36, falava sobre preço isca, né? E sobre estimular a compra, então a resposta era a resposta promocional, né? Preço promocional, promoção de vendas, a gente viu bastante isso em aula, tem a ver com atrair o cliente através de alguma estratégia de estímulo para ele vir rapidamente, né? Então, 36, a resposta certa é a promocional. Na 37 era uma questão que falava sobre a concorrência, né, que era um tema que a gente não imaginava que eles fossem abordar tão detalhadamente, né, a questão da análise da concorrência, mas nós vimos também em aula sobre análise frontal, que é quando a empresa atacante se iguala à sua concorrente, ou seja, toma uma estratégia igual à do concorrente, usando isso de maneira frontal. Então essa é a resposta correta. Na 38, fala sobre as características do serviço, né? A única coisa que poderia confundir é que eles colocaram heterogeneidade ao invés de colocar variabilidade, né? Mas se a pessoa tem um pouco dessa noção do que significa a palavra heterogêneo, ela ia ver que a única alternativa que não se relacionava com as características do serviço, que nós vimos em aula, é a estocabilidade. Na questão 39, falava sobre um fator que não tem a ver com a influência sobre a experiência do cliente. E a única daquelas ali que realmente não se relaciona diretamente com a experiência do cliente é o clima organizacional, porque isso é uma coisa que muitas vezes não está perceptível ao cliente, né? A organização do atendimento, a qualidade do local, o desempenho dos prestadores e a opinião dos outros clientes influenciam e são acessíveis ao cliente. O clima organizacional é aquilo que está por trás, o cliente realmente não tem contato. Então, a D é o fator que era mencionado erroneamente, como, aliás, o clima organizacional, tá? No meu gabarito aqui é D, mas tem várias provas. Então, o clima organizacional não se relaciona diretamente com a experiência do cliente. Na questão 40, falava sobre o marketing de relacionamento, coisa que a gente abordou bastante também, e a resposta correta é a que fala que tem como objetivo a construção e manutenção de uma base de clientes comprometidos e que sejam rentáveis para a organização. Então, as outras falavam sobre redução de custos, sobre que as empresas estavam se focando mais nas compras e nas transações ao invés da retenção de clientes. Então, levavam muito para o lado da venda, né? E, na verdade, o marketing de relacionamento tem essa característica de ser de longo prazo, clientes fiéis que sejam rentáveis para a empresa. Então, na 40, a resposta certa é a construção e manutenção de uma base de clientes comprometidos que sejam rentáveis para a organização. Na 41, falava sobre ações que trazem melhorias no atendimento e a única delas é o redimensionamento da central de atendimento, possibilitando aumento da capacidade de atendimento, ou seja, possibilitar mais pessoas para atenderem os clientes. As outras falavam sobre possibilitar pagamento apenas do balcão, sobre bloquear o atendimento via chat, ou seja, reduzir acesso do cliente às coisas do banco, né?
redução de pessoal. Então, realmente a única que traz um impacto na qualidade para o cliente é botar mais pessoas para atenderem de maneira mais rápida, né, mais ágil esses clientes. Na 42, falava sobre o marketing holístico. Aqui é uma questão bem abrangente de marketing, que não estava especificada em edital, mas que tratou de uma maneira bastante genérica, assim, sobre o marketing, né. Se a pessoa tem um pouco da noção do que significa a palavra holística, ela já interpretou de cara que o holístico é olhar o todo, né. Então, compreende o externo, o interno e mais a interatividade com o cliente, né. Todas as outras questões falavam apenas dos dois aspectos, ainda terminava a alternativa com apenas, né, ou seja, o holístico tem essa característica de olhar o todo, de fazer ações internas, externas e de interatividade. Na 43, falava sobre ações de telemarketing, né, por que era vantajoso fazer ações de telemarketing. Só que todas as alternativas traziam ali desvantagens, né? Uma trazia inflexibilidade, custo elevado, visibilidade do produto, que não é uma característica do telemarketing, porque se fosse para ter visibilidade seria feito por propaganda, né? Um meio mais massivo, ou custo elevado. A única alternativa que trazia realmente vantagens é a alternativa que fala em flexibilidade e rapidez, porque o telemarketing realmente você consegue alterar estratégias rapidamente, você consegue vender produtos diferentes, fazer campanhas rápidas, né? Então ele é bastante flexível e bastante rápido. Então essa é a alternativa correta. Na questão 44 falava em ferramentas, né? Conjunto de ferramentas de incentivo para estimular a compra. Essa aqui foi de graça para os alunos da casa, porque a gente viu bastante isso, foi bastante repetido, né? Falando de promoção de vendas. Então essa é a alternativa correta. Na questão 45, tinha duas afirmativas, né? Duas afirmações. Uma falava que a satisfação é definida como uma avaliação objetiva do cliente e a outra falava que a satisfação é influenciada por contrapartidas emocionais. Então, fica evidente que a primeira afirmação ela não está correta. E a segunda está. Então, leiam direitinho ali o texto, né, para não me alongar, eu não vou ler. Mas quando a primeira fala que a satisfação é definida por avaliação objetiva, e nós vimos isso em aula, isso não leva em conta toda aquela percepção emocional, de envolvimento, do atendimento, da sensação que o cliente tem, até mesmo com o ambiente físico, né? Então, a primeira afirmação está correta, está errada. E a segunda fala das contrapartidas emocionais. Então, a correta é a alternativa que fala que a primeira é falsa, a primeira afirmação é falsa e a segunda é a verdadeira. Na 46, fala sobre ações de diferenciação, né? Essa questão eu achei bastante interessante, porque quando fala em diferenciação, ou seja, você tem que ter alguma coisa a mais do que os seus concorrentes. Nós sabemos que hoje o atendimento é o principal diferencial. Então, as alternativas falam, três alternativas falam em coisas que pioram a diferenciação, ou seja, tirar o gerente de pré-atendimento, depreciar as informações sobre desejos e necessidades dos clientes e restringir serviços no autoatendimento, ou seja, coisas que diminuiriam a qualidade no atendimento, digamos assim. E uma alternativa, que é a única que poderia ter deixado alguma dúvida, é padronização do serviço. Só que isso é o básico, né? Padronização é aquilo que todos os bancos têm que fazer. Para ter uma diferenciação, você tem que oferecer alguma coisa a mais, né? Então, a padronização só do atendimento não garante uma diferenciação. Isso é básico. Então, a resposta certa é que fala de alocação de gerente de negócio, ou seja, um atendimento diferenciado e mais focado para cada cliente, ok? E na 47, falava sobre a linha de frente, né? Como que, se o banco deseja constituir uma linha de frente capaz de proporcionar melhorias no atendimento do cliente. Então, o que seria isso, né? Então, para fazer isso, ela deverá criar equipes de alto desempenho a partir do agrupamento de pessoas com habilidades complementares que sejam treinadas e estejam focadas em um propósito comum. As outras alternativas falam em centralizar decisões, que é uma coisa que só piora, burocratiza mais o atendimento, né? Reduzir custos com treinamento, a gente sabe que não é o que está acontecendo, pelo contrário, cada vez se treina mais para qualificar o atendimento. Não deverá se preocupar com qualidade e deverá adotar padrão rígido no atendimento, né? Então, as outras alternativas falam em coisas que, na verdade, pioram e burocratizam ainda mais o atendimento. A alternativa certa é de criar equipes de alto desempenho a partir do agrupamento de pessoas com atividades complementares. Além disso, nós tivemos aí o tema da redação,
que falou sobre a necessidade dos clientes, então eu tenho certeza que os alunos aqui da casa, até mesmo no tema da redação, foram muito felizes e conseguiram desenvolver bastante ideias argumentativas, né? Defendendo a necessidade realmente de se focar naquilo que os clientes precisam, naquilo que é interessante para os clientes, como uma maneira de ter mais rentabilidade, mais sucesso nos negócios, que é isso o que acaba trazendo no longo prazo essa visão de marketing. Então, estou muito satisfeita com o nosso resultado, tenho certeza que vocês foram muito bem. Espero, ansiosa para ver os nossos primeiros colocados, mais uma vez, colocando o nome da Casa do Concurseiro como padrão de qualidade e excelência em concursos. Muito obrigada, um beijo a todos.